E se eu disser que o filme que deu origem a Star Wars, Avatar e a quase totalidade da ficção científica de aventura que conhecemos hoje levou 100 anos para chegar às telas, e quando finalmente conseguiu, custou 400 milhões de dólares e quase ninguém apareceu para assistir? Essa é a história de John Carter, a produção que a Disney tinha certeza que seria sua nova franquia bilionária, capaz de substituir Piratas do Caribe e rivalizar com a saga de George Lucas. Mas o que parecia ser o nascimento de uma nova era se transformou em um dos maiores desastres financeiros da história de Hollywood, e mudou completamente o rumo da maior empresa de entretenimento do mundo. Tudo começou no final dos anos 2000. Na época, a Disney buscava desesperadamente um sucesso que atraísse o público jovem masculino, área onde as princesas e as histórias familiares já não cobriam mais. E quem apareceu com uma ideia ousada foi Andrew Stanton, um dos pilares da Pixar, responsável por sucessos como Toy Story, Procurando Nemo e Wall-E. Ele sonhava há décadas em adaptar o romance Uma Princesa de Marte, escrito por Edgar Rice Burroughs em 1912, obra que deu origem ao subgênero Espada e Planeta e serviu de inspiração para praticamente toda a ficção científica moderna. O que poucos sabem é que essa história já era considerada um projeto amaldiçoado em Hollywood. Desde os anos 1930, grandes nomes tentaram adaptá-la. Bob Clampett, criador do Looney Tunes, queria transformá-la no primeiro longa-metragem de animação da história. Ray Harryhausen, mestre da animação em stop motion, chegou a desenvolver toda a parte visual. No final dos anos 80, a própria Disney comprou os direitos e até acertou com John M. Tierna, diretor de Duro de Matar, e com ninguém menos que Tom Cruise, mas ambos desistiram ao perceber que a tecnologia da época não conseguiria dar vida ao universo de Barsoom, como Marte é chamado na história. Anos depois, a Paramount chegou a assumir o projeto, passando por diretores como Robert Rodrigues, Kerry Conran e Jon Favreau, mas todos bateram na mesma parede. O custo de produção era altíssimo para uma marca que nunca havia aparecido nas telas. Os direitos venceram novamente, e parecia que ninguém jamais conseguiria realizar o filme. Até que Stanton, enquanto finalizava a pós-produção de Wall-E, descobriu que a Disney havia deixado os direitos expirarem. Ele não perdeu tempo, ligou imediatamente para Dick Cook, então presidente da Walt Disney Studios, e disse: "Precisamos recuperar esses livros. Se deixarmos passar, vão se passar outros 100 anos e ninguém nunca fará esse filme." Cook não hesitou. Pouco tempo depois, ligou de volta com uma pergunta: "Conseguimos os direitos. Quer fazer o filme?" Stanton aceitou na hora, mas colocou uma condição inédita: queria aplicar o método de trabalho da Pixar em um filme de ação real. Na animação, é comum gravar, avaliar o material, corrigir erros e voltar a filmar quantas vezes forem necessárias até chegar ao resultado ideal. Em uma superprodução com atores, isso era considerado um absurdo, mas Cook deu carta branca, liberdade criativa total, orçamento inicial de 250 milhões de dólares e uma data de estreia marcada para 9 de março de 2012. O primeiro passo foi escolher o protagonista. Stanton não queria uma estrela famosa, queria que o público acreditasse estar vendo o próprio John Carter, um veterano da Guerra Civil Americana que é transportado misteriosamente para Marte. Ele escolheu Taylor Kitsch, que havia se destacado na série Friday Night Lights e como personagem Gambit em X-Men Origins, Wolverine. Mas a escolha quase mudou completamente. Tom Cruise procurou Stanton e disse que sonhava com esse papel desde criança, que queria ser ele a dar vida ao herói que o inspirou. Mesmo admirando o ator, Stanton manteve sua decisão, e Cook respeitou a escolha, apostando na ideia de que, assim como em Avatar, uma história forte vale mais do que nomes famosos. Para o papel da princesa Deja Torres, foi escolhida Lynn Collins, que já havia trabalhado com Kitsch em X-Men Origins. O elenco ainda contou com nomes como Willem Dafoe, que interpretou o líder marciano Tars Tarkas através da tecnologia de captura de movimento. Tudo parecia caminhar perfeitamente, até que uma decisão aparentemente pequena abriu caminho para uma série de erros. Os executivos sugeriram mudar o título de Uma Princesa de Marte para John Carter de Marte, pois acreditavam que o nome original afastaria o público masculino. Stanton concordou, mas essa seria apenas a primeira de muitas mudanças que iriam abalar todo o projeto. Pouco depois, em setembro de 2009, Dick Cook foi demitido de seu cargo. Seu substituto foi Rich Ross, executivo que havia feito sucesso no Disney Channel com produções como Hannah Montana e High School Musical, mas que nunca havia trabalhado com cinema de grande orçamento. Stanton ficou temendo o pior, mas o contrato garantia sua liberdade criativa, e o projeto seguiu adiante. As filmagens começaram em janeiro de 2010 nos estúdios Shepperton, em Londres, e seguiram para o deserto americano, onde as temperaturas ultrapassavam os 40 graus. Mesmo sob condições extremas, Stanton manteve seu ritmo detalhista, até perceber que o universo da ação real funcionava de forma muito diferente da animação. Quando as filmagens principais terminaram 7 meses depois, o diretor cumpriu o que havia prometido.
analisou todo o material e percebeu que precisava reescrever grande parte da história, mudar o início e refazer diversas cenas. Foram necessários mais 18 dias de filmagens adicionais, o que exigiu reconstruir cenários já desmontados, contratar equipes novamente e reiniciar todo o trabalho de efeitos visuais que já havia sido feito. O orçamento saltou para 306 milhões de dólares, e com os gastos de marketing, o investimento total da Disney ultrapassou os 400 milhões. Mas para Stanton, cada ajuste valia a pena. Ele estava finalmente construindo a história que havia sonhado por toda a vida. Quando o filme já estava quase pronto, uma nova crise surgiu. Em março de 2011, a Disney lançou o filme Marte Precisa de Nós, que custou 150 milhões e arrecadou apenas 39 milhões de dólares. Pouco depois, Cowboys vs Aliens e o novo Conan, o Bárbaro também foram fracassos bilionários. Rich Ross chegou a uma conclusão que definiria o destino de John Carter. A palavra Marte no título era um problema, e o público não estava interessado em histórias de aventura épica sem marcas conhecidas. A decisão foi drástica. O título deixaria de ser John Carter de Marte e passaria a ser apenas John Carter. Stanton lutou contra a mudança, argumentando que o nome do personagem não significava nada para o público e que o título não deixava claro que se tratava de uma aventura de ficção científica. Mas a resposta foi firme. Ele tinha liberdade para fazer o filme, mas o marketing era a responsabilidade da diretoria do estúdio. Ross trocou toda a equipe responsável pela divulgação por profissionais sem experiência em blockbusters, e o resultado foi desastroso. O primeiro trailer mostrou apenas cenas espetaculares com a música Kashmir da banda Led Zeppelin, sem explicar quem era John Carter, como ele havia chegado a Marte ou porque a história era importante. A reação do público foi total indiferença. Mesmo com milhões gastos em anúncios, cartazes e até um comercial durante o Super Bowl, as pessoas não entendiam do que se tratava o filme. Quando o segundo trailer finalmente explicou melhor a trama, muitos ainda achavam que se tratava de uma cópia de Star Wars ou de Avatar, sem saber que o romance original havia servido de inspiração para ambas as obras. Stanton tentou de todas as formas fazer com que a Disney comunicasse essa origem histórica, mas ninguém deu ouvidos. Quando o filme chegou às salas de cinema em 9 de março de 2012, a recepção já estava comprometida. As críticas foram divididas. Alguns elogiaram a criação do universo de Barsoom e os efeitos visuais, mas a maioria questionou o ritmo longo, o desenvolvimento dos personagens e até mesmo as atuações. Na noite da estreia, Rich Ross aproximou-se de Taylor Kitsch e disse em voz baixa: "Vai ser um maldito desastre." E ele não estava errado. No primeiro final de semana, o filme arrecadou apenas 30 milhões de dólares. Ao todo, no mundo inteiro, chegou a 284 milhões, valor muito abaixo do necessário para recuperar o investimento. 10 dias depois da estreia, a Disney anunciou oficialmente um prejuízo líquido de 200 milhões de dólares referentes ao filme. Rich Ross foi obrigado a renunciar ao cargo de presidente da Walt Disney Studios, e seu lugar foi ocupado por Alan Horn, responsável pelo sucesso da saga Harry Potter na Warner Bros. A partir daí, a política da empresa mudou completamente. Horn determinou que a Disney deixaria de investir em histórias originais de grande orçamento e passaria a apostar apenas em marcas já conhecidas pelo público. Em poucos meses, a empresa anunciou a compra da Lucasfilm por mais de 4 bilhões de dólares, garantindo os direitos de Star Wars. A era das apostas em novas franquias havia chegado ao fim, e tudo começou com o fracasso de John Carter. As consequências também foram sentidas por todos os envolvidos na produção. Lynn Collins deixou de receber convites para grandes produções e teve que se refugiar no teatro e na televisão. Taylor Kitsch, que era considerado a nova grande estrela de Hollywood, passou a ser visto como um nome que não conseguia atrair público, e o fracasso de seu outro lançamento do ano, Batalha Naval, só piorou a situação. Mesmo tendo conseguido papéis em produções menores, ele só recuperou espaço na televisão anos depois. Já Andrew Stanton viu seu sonho de uma trilogia desaparecer de vez. Os projetos para Os Deuses de Marte e O Senhor da Guerra de Marte foram cancelados imediatamente. Ele perdeu a oportunidade de dirigir outros filmes de ação real e voltou para Pixar, onde fez Procurando Dory e mais tarde Toy Story 5. Mesmo tendo aceitado o retorno às animações, Stanton sempre disse que não se arrependeu de ter feito o filme, e que faria tudo de novo se tivesse a oportunidade. Ele reconhece que a experiência o tornou mais humilde e mais cuidadoso com cada projeto, mas nunca deixou de acreditar na história que contou. Durante anos, John Carter foi visto como um exemplo de como não fazer um filme, uma mancha na história da Disney e na carreira de todos que participaram dele. Mas o tempo começou a mudar essa visão. Pouco a pouco, espectadores que não tiveram a oportunidade de ver o filme nas salas passaram a conhecê-lo em plataformas de streaming e em reprises.
Muitos começaram a questionar por que ele havia sido considerado um fracasso tão grande, elogiando a construção do universo, a paixão que transparece em cada cena e a forma como Stanton manteve a essência da obra de Burroughs. Os fãs começaram a criar movimentos nas redes sociais, com a hashtag #TakeMeBackToBarson, pedindo que alguma produtora retomasse a história e realizasse as continuações que nunca chegaram a sair do papel. Muitos até consideram John Carter um fracasso injusto, um filme que não teve a chance de ser conhecido pelo público que realmente o apreciaria. Hoje, ele é visto como um clássico de culto, uma obra que resistiu ao tempo graças ao seu universo rico e à dedicação de todos que participaram de sua produção. Mas o verdadeiro legado de John Carter vai muito além de um grupo de fãs apaixonados. Seu fracasso foi o ponto de virada que confirmou a todos os grandes estúdios uma crença que já vinha crescendo: investir centenas de milhões de dólares em uma história nova e desconhecida é um risco alto demais. Desde então, Hollywood passou a priorizar cada vez mais franquias já consolidadas, continuações, refilmagens e universos compartilhados. Estratégias que garantem um público já formado, mas que reduzem cada vez mais o espaço para ideias originais. Claro que ainda existem exceções. Diretores como Christopher Nolan ou produções independentes conseguem surpreender com histórias inéditas que fazem sucesso. Mas essas são raras exceções dentro de uma indústria que hoje valoriza muito mais a segurança do que a inovação. Antes de John Carter, grandes estúdios ainda estavam dispostos a apostar em ideias que pareciam promissoras, mesmo que não viessem de marcas conhecidas. Depois do prejuízo bilionário, essa disposição praticamente desapareceu. O filme também revelou como decisões de marketing e mudanças na diretoria podem destruir anos de trabalho e paixão. A história de John Carter não é apenas sobre um filme que não deu certo, é sobre como uma série de escolhas corporativas, algumas parecendo pequenas e outras extremamente impactantes, podem desviar o destino de um projeto e de uma indústria inteira. A liberdade criativa que Stanton conquistou com tanto esforço acabou sendo insuficiente quando a visão comercial do estúdio mudou completamente. Hoje, quando vemos a Disney investir quase exclusivamente em franquias como Marvel, Star Wars, princesas da Disney e continuações de seus sucessos antigos, podemos traçar uma linha direta até aquele lançamento de março de 2012. O fracasso de John Carter convenceu a empresa de que era muito mais seguro apostar no que já deu certo do que correr riscos com histórias novas, e essa mudança se espalhou por toda Hollywood. Curioso é que, mesmo depois de tantos anos, a obra de Edgar Rice Burroughs continua sendo uma referência para novos criadores de histórias. Sem ela, talvez não tivéssemos visto muitos dos sucessos que amamos hoje, e talvez nunca tivéssemos tido a oportunidade de conhecer o universo de Barson da forma como Andrew Stanton idealizou. O filme pode não ter dado certo na época, mas ele guarda em cada quadro o amor de um diretor por uma história que marcou sua vida. Muitos dizem que John Carter foi um filme feito para o futuro, e só agora, anos depois, o público está finalmente conseguindo enxergar tudo o que ele tem a oferecer. A história de seu fracasso também nos ensina que o sucesso ou o fracasso nas bilheterias não definem o valor de uma obra. Muitos filmes que foram considerados fracassos em seu lançamento hoje são vistos como obras-primas, e John Carter parece estar seguindo esse caminho. Afinal, não é todo dia que vemos uma produção que levou 100 anos para sair do papel, que reuniu alguns dos melhores talentos da indústria e que foi feita com tanta dedicação e paixão. Mesmo com todos os erros, os problemas e as consequências que mudaram o cinema que conhecemos, John Carter continua sendo um símbolo. O símbolo de um tempo em que ainda se tentava encontrar a próxima grande história, e o símbolo de que, às vezes, a verdadeira justiça chega muito depois da tela escurecer. Essa é a história de como um sonho de 100 anos se transformou em um desastre bilionário, e de como esse mesmo desastre acabou moldando o cinema que assistimos hoje. E você? Já conhecia a história de John Carter? Achou que ele foi realmente um fracasso ou um filme injustiçado? Deixe sua opinião aí nos comentários. E não se esqueça de conferir os outros vídeos do canal para conhecer mais histórias incríveis por trás das maiores produções do cinema.